A Anistia Internacional ainda faz uma projeção de que, se fosse dobrar o número das penas de morte no mundo com a China, vamos supor que a China tenha praticado o dobro de todas as mortes nos 20 países, dava um empate técnico, somente do Rio e São Paulo, não estou falando de Brasil, não. E nós estamos falando de um ano, 2011, onde os índices de autos de resistência estão em queda. Porque, se nós formos a 2007, só no Rio de Janeiro foram 1.330 pessoas mortas. Só no Rio. Né? Então, isso é um problema de teoria política, isso é um problema de teoria do direito. Nós temos que entender em que marco essa letalidade se dá no sistema penal. Né? Nós não estamos aqui para chorar os mortos. Nós estamos aqui para ouvi-los. O professor Zaffaroni, no livro A Palavra dos Mortos, ele diz que a única coisa que podemos ter certeza em relação a esse quadro é que os mortos existem. Isso aí, meu amigo, não tem Datena, não tem Wagner Monte, né? Não tem... Como é que chama o deputado? Bolsonaro. A família Bolsonaro não pode negar isso. A família Bolsonaro não pode negar, o Datena não pode negar, os mortos existem. Então, acho perfeito, como o Zaffaroni fala, olha só, eles existem, estão aí, e eles falam, os mortos falam, mas falam aonde? Aí eu falei, eu tenho que estudar os autos de resistência, eu tenho que entender, porque eu já estou ali na linha de frente, da mesma maneira que no mestrado, eu estava observando. Como é que eu comecei a pesquisa no mestrado? Eu trabalhava em Jacarepaguá no plantão, assim que eu entrei para a polícia, todo dia tinha um flagrante de tráfico. 2 flagrantes de tráfico, Cidade de Deus, São José Operário. Aí fui transferido para a Barra. Cheguei na Barra, não tinha mais flagrante de tráfico. Então, assim, que beleza, esse lugar aqui é maravilhoso. Não tem droga. Não tem droga. Então, foi numa percepção empírica ali, né, que eu tive, né, a vontade de fazer essa pesquisa da distribuição dos flagrantes. Nos autos de resistência, a mesma coisa, porque nos autos de resistência eles são feitos de uma forma muito mecânica. E depois eu comprovei isso na pesquisa empírica. Tem promotores que repetem modelos de arquivamento. Os juízes também repetem, é uma mesma etiqueta, arquive-se. Uma palavra só, os juízes. Né? Então, a colocação de uma etiqueta, um pedido padrão de arquivamento e toda uma produção na delegacia. Só que aí os policiais não entenderam ainda, infelizmente, né, o marco em que eu coloco o meu estudo. Primeiro, eu quero tirar, né, da conta da polícia a responsabilidade completa em relação a essa letalidade. Então, já no título do meu trabalho, eu falo a forma jurídica da política de extermínio, ou seja, não é só a polícia. A polícia faz o trabalho sujo, final, aperta o gatilho fácil. Desembargador Ciro Darlan, meus cumprimentos. Saudações tricolores. A polícia... Eu só queria pedir para não tratar desse assunto, porque não se fala de corda em casa de enforcado. A polícia, ela só opera o trabalho sujo no sentido do gatilho, de apertar o gatilho. Mas será que a polícia poderia estar matando nesses níveis que nós estamos analisando, né? Se ela não tivesse uma legitimidade nesse atuar? E aí entra a questão dos autos de resistência. O discurso tradicional, e se vocês forem ouvir os representantes do Ministério Público, e mesmo alguns magistrados, e alguns representantes também, não podemos falar todos, né, eles vão sempre dizer o seguinte: não, existe um corporativismo, o inquérito policial, ele não é trabalhado, ele é trabalhado de uma forma deficitária, e se nós pudéssemos ter um inquérito bem trabalhado, nós resolveríamos esse raciocínio que eu quero quebrar na minha tese, porque ele traz duas coisas que eu vou encarar como desafio. O primeiro desafio é provar que o inquérito é muito bem feito. O inquérito é muito bem feito, porque o inquérito vai trazer todos os elementos que o promotor de justiça vai utilizar no pedido de arquivamento. E nós vamos ver que esses elementos não têm nada a ver com aquilo que nós estudamos nos bancos da universidade sobre legítima defesa, mas é legítima defesa.
É legítima defesa concreta. Por isso que eu boto a forma jurídica, porque isso é um termo que é utilizado por um jurista. Na época ele era soviético, hoje não dá mais para falar de soviético, mas ainda dá, né? É soviético, na época era soviético. Pachucanes. Pachucanes, ele diz que se nós quisermos estudar o direito, nós temos que olhar a forma jurídica, nós temos que olhar o direito na sua aplicação, nos processos, nos inquéritos. Quem quer estudar o direito na doutrina vai fazer isso para passar em concurso, como eu fiz, o doutor Damasceno, todos que passaram em concurso fizeram, mas não vão entender o direito. Não vão entender, porque o direito concreto, esse sim, a forma jurídica. Então, o que é legítima defesa nos autos de resistência? É isso. E aí, meu objeto empírico foi o estudo de mais de 300 inquéritos arquivados, né, com o pedido do promotor de justiça. Então, quando nós entramos, né, nessa seara, né, nós vamos ver que duas questões eu queria deixar bem marcadas. Primeiro, que não é só a polícia, existe a participação de outras agências, principalmente do Ministério Público, que é o titular do direito de ação, mas eu também não posso afastar a responsabilidade do judiciário, que de uma certa maneira, o judiciário, né, ele é o que faz o controle do chamado princípio da obrigatoriedade, blá, blá. Mas quando eu entro nessa discussão de que não é só a polícia responsável pela letalidade, que outras agências, como o Ministério Público e a magistratura, participam da política de extermínio, eu abro um problema para o meu campo político e para o meu campo de metodológico. Eu poderia concluir que a responsabilização dos policiais pelas mortes praticadas naquilo que a gente poderia determinar à margem da lei seria a solução para resolver o problema da letalidade. Ou seja, vamos punir policiais e punindo os policiais que matam fora da lei, nós vamos resolver Também eu não acredito nisso. Então, queria quebrar com isso. E foi difícil, né, eu chegar numa conclusão que pudesse, né, fazer uma proposta não punitiva para a solução da letalidade. E aí depois eu vou fazer questão, inclusive, se der tempo, de ler a conclusão, porque é um momento importante do trabalho. Mas eu não tenho esperança de falar com detalhes de todo o trabalho, embora meu trabalho seja muito conciso, né? Eu fiz nem 200 páginas. Imagina o desembargador Damasceno, que hoje ele é desembargador porque ele ocupa, né, como substituto uma Câmara Criminal, um trabalho numa Câmara Câmara Civil, desculpa, Câmara Civil, então eu brinco com ele que ele é desembargador. Brinco não, falo a verdade agora, porque ele é negro. Então, o desembargador Damasceno, ele fez um trabalho dele sobre, como é que chama, eletrônico, sobre eleições, sim, mas coronelismo eletrônico, que tem 600 páginas. Você imagina, Damasceno vai precisar de 6 palestras para explicar o trabalho dele. Mas o meu é conciso, mas também tem muitos detalhes, e eu não vou ter tempo para tratar desses detalhes com vocês. Então, eu vou trazer os pontos principais, né, até para dar um espaço para nós discutirmos, né? Então, o primeiro problema que eu encarei foi que não é só a polícia que participa da letalidade, outras agências participam. E segundo, que eu não acredito, porque aí nós vamos chegar mais na frente, que o marco da produção dessa letalidade é o mesmo marco da aplicação da pena. Tanto a aplicação da pena como os massacres, e aí depois eu vou tentar entrar nesse conceito, que é um conceito do Zaffaroni, para explicar a produção dessa letalidade pelas agências policiais, ela tem um único marco: vingança. E a pena também é vingança, vingança pública, não há dúvida. Inclusive, o primeiro capítulo da tese do doutorado chama Violência do Direito, né? Porque tentar trazer a pena para um marco de justiça, depois de todas as informações que eu obtive na criminologia crítica, né, da construção do crime, do criminoso, da forma desigual, da forma seletiva como a pena é aplicada, né, da pena concreta, não estou falando da pena naquelas teorias legitimadoras, abstratas. A pena no seu aspecto concreto, e isso nós temos que admitir, ela é puro exercício de poder de força. E os massacres também são
exercício de força. O que eu estou querendo dizer para vocês? O mesmo marco que leva um justiceiro do Flamengo a prender um adolescente no poste, amarrado numa corrente de bicicleta, o mesmo impulso é o impulso que leva pessoas a acreditarem na redução da maioridade penal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O sentimento que move aqueles que acreditam na redução da maioridade penal é o mesmo sentimento que move aqueles que prendem um adolescente no poste. Castigar. Castigo. Porque o que é uma internação já é castigo, mas a pena é mais castigo ainda. Primeiro porque a internação tem um prazo de 3 anos máximo, né? E, no caso da pena, se nós formos ver, por exemplo, no caso dos adolescentes infratores, que a grande maioria está sendo internada pela conduta de tráfico de drogas, né? E pior, mesmo não participando de nenhum ato violento, porque, infelizmente, o Juizado da Infância e da Juventude, né, determina a internação de adolescentes que estão em condutas do tráfico, mesmo que não haja violência, contrariando, inclusive, o ECA. Né? E uma vez eu ouvi, na época, de um juiz que trabalhava no Juizado da Infância e da Juventude, quando eu ainda era advogado, né, de que os crimes que são equiparados a hediondos ou hediondos têm no Juizado da Infância e da Juventude a ideia de uma violência presumida. Bom, sempre acreditei que só se presumia a violência, só a lei poderia presumir a violência, mas acabei descobrindo que se presume a violência no Juizado da Infância e da Juventude para crimes equiparados a hediondo, e o tráfico de drogas é o carro-chefe. Né? Então, se nós formos reduzir a maioridade penal, quem que nós vamos jogar na cadeia? É o garoto que está matando a dentista, porque todo o discurso, né, de redução da maioridade penal vem em cima da questão do homicídio. Mas tem pesquisas que mostram que não chega a 8% o número de crimes dolosos contra a vida praticado por adolescente infrator. A grande massa das condutas infracionais praticadas por adolescente é tráfico de drogas. E o adolescente no tráfico de drogas, embora existam vários que estão envolvidos com a parte violenta do negócio, mas a grande maioria está com um radinho na mão, soltando uma pipa, levando uma droga de um ponto a outro, sem portar arma, sem nada. A realidade é essa. Flamengo, soltando fogo. Exatamente. Então, nesse marco, é que nós temos que tentar entender. Eu não acredito que o processo punitivo vai resolver isso. Eu não acredito que identificando, prendendo e processando, muito embora, eu acho também que a impunidade que se propala, né, ela não existe no país, e ela é sempre direcionada. Somos a 4ª maior população prisional do mundo. Em termos de crescimento, nos últimos 10 anos, somos a primeira. Né? Essa impunidade, evidentemente, é relativa. Né? Ela não se revela nos números. E eu não acredito que ela tem a força, ou seja, resumindo, eu não acredito que simplesmente uma política de prender policiais que matam em situações identificadas como a margem da lei vai resolver o problema. Né? Mas eu tenho que construir isso. Como é que eu vou construir na tese? Primeiro capítulo, eu trato da violência do direito. Né? E aí é uma questão de teoria política. Nós temos vários pensadores. Aliás, a teoria política moderna, né, ela constrói a ideia do Estado e a ideia do ordenamento jurídico, né, enquanto bolhas de paz civil. Né? A política seria viabilizadora, né, de uma pacificação, arrepiem-se, né, através do direito. Né? Mas esses pensadores, os contratualistas todos, de Hobbes a Locke, passando, né, temos Kant, todos eles vão trabalhar a ideia de paz civil através do direito. Só que aí eu olho os autos de resistência e penso, e essa é a grande pergunta que eu quero fazer a vocês, essa letalidade está dentro ou fora do direito? Essa violência dos autos de resistência, porque fora, né, a questão da forma jurídica, nós temos ali os mortos que existem, por isso que eles falam. Então, 1.300 em 2007, 900 no Rio e São Paulo, ano passado, eu não sei quantos foram, acho que ano retrasado foram 400 e pouco. Aí comemoramos, sucesso total, queda de 70% em relação a 2007. Mas se a gente for ver, em todo o território dos Estados Unidos não se mata 400 pessoas.
E nós comemoramos que no Rio de Janeiro matamos só 400. Nós naturalizamos isso. E eu vou tentar entender também, do ponto de vista histórico, na tese, por que isso é naturalizado. Então, primeiro, essa violência está dentro ou fora do direito? Quem muito me ajudou, já no início, quando eu pensei em estudar autorresistência, foi o professor Nilo Batista. Eu liguei para o Nilo, porque ele tinha me ajudado muito no mestrado, ele tinha sido diretor do mestrado. Falei, pô, Nilo, estou querendo fazer um doutorado para estudar autorresistência. Ele falou, então você tem que ler Giorgio Agamben. Eu falei, o quê? Ele, Giorgio Agamben. Eu, hã? Pega a caneta. G-I-O. Soletrou. E eu anotei Giorgio Agamben. Ele falou, Homo sacer. E aí tem pessoas que realmente estão muito à frente, né, do que a gente pode imaginar em termos de visão, né, da produção dos saberes, da relação dessa produção de saberes com isso. Quando eu li o Homo sacer, eu falei, bom, o caminho é esse. E aí foram os temas que vão se abrindo. Primeiro, é uma zona cinzenta. Existem pesquisas feitas por sociólogos, o Inácio Cano da UERJ, que diz que toda essa letalidade são execuções disfarçadas. Por quê? Porque ele vai nos exames cadavéricos e vai dizer, ó, tem tiro na nuca, queima-roupa, o auto-resistência arquivado com um cara com 10 tiros nas costas. Isso é execução ou não é execução? Eu posso dizer que existe execução ou não existe execução pelo auto de exame cadavérico? Nem sempre. Mas a discussão toda se dá nisso, porque eu vou pegar várias decisões do Procurador-Geral de Justiça dizendo exatamente disso, que tiro nas costas não afasta a legítima defesa. E, evidentemente, se a gente fosse botar em tese, não afastaria. Mas aonde está a legítima defesa? Aonde está, né, a decisão acerca da legitimidade dessas mortes? Está dentro, contemplada pelo direito, ou está à margem do direito? Se eu entender que os autos de resistência são uma forma jurídica e que o arquivamento dos autos de resistência geram efeitos jurídicos, e gera, porque você só pode ter investigação de um inquérito arquivado se você tiver notícia de novas provas, então tem um efeito jurídico no arquivamento, eu tenho que dizer que essa letalidade está dentro do direito. Mas, por outro lado, se eu entender, né, que os fundamentos utilizados no arquivamento dos autos de resistência não são fundamentos contemplados pelo direito, eu posso dizer que esses autos de resistência estão sendo arquivados à margem do direito. E esse é o grande dilema, porque esse é um tema importantíssimo, que é um dos esqueletos, assim, digamos assim, da construção da tese, que é chamado estado de exceção. Na verdade, eu vou trabalhar com 3 temas fundamentais: estado de exceção, inimigo e vidas matáveis. Todos esses temas são contemplados nos estudos do Agamben, né, nos seus diversos estudos, né, e eu sugiro a vocês, né, a trilogia básica. Ele tem outras obras, muitas outras obras, mas tem 3 obras fundamentais do Agamben, que é o Homo sacer, o Estado de Exceção e o que resta de Auschwitz. Esses 3 livros a gente pode contemplar muita coisa sobre esses temas: estado de exceção, inimigo, vidas matáveis. Que são temas que estão exatamente hoje, são temas que estão sendo produzidos no campo filosófico, no campo político e também no campo jurídico, porque são temas que estão ali, né, nesse encontro de saberes, para tentar explicar, né, do meu ponto de vista, e aí eu acho que na tese a gente tem que sempre inovar, dizem, né? E a minha tentativa de inovação na tese foi pegar esse campo teórico que hoje trabalha estado de exceção, inimigo, vidas matáveis, e falar, olha, isso tudo que vocês estão falando lá na Europa, isso tudo que vocês estão construindo após 11 de setembro, pô, isso aqui está aqui já há muito tempo nos autos de resistência. A gente já conhece.
né? Alguns cientistas políticos, acho que o Paulo Arantes, salvo engano, ele diz o seguinte: tudo que se produz em termos de estado de exceção na Europa e Estados Unidos após 11 de setembro, eles aprenderam com a gente. Nós fomos laboratório de tudo isso, né? A começar pela nossa primeira Constituição, né, imperial, que proíbe as penas de castigos cruéis, penas, né, físicas, né, de torturas, né, para pessoas. Mas nós tínhamos ainda a escravidão. Então, a formação do Estado brasileiro no marco de contemplar, né, preceitos até, né, de um iluminismo, junto da escravidão, já nos traz, no DNA da nossa sociabilidade, a ideia da existência. Primeiro, de que o direito se aplica para pessoas, mas nós temos na formação do nosso Estado a não pessoa, o escravo, né? Segundo, a ideia também, né, de que essas não pessoas podem ser submetidas a um estatuto de exceção, né? E se transformando, portanto, em vidas matáveis. Mas isso é um ponto que o estado de exceção, que é o primeiro tópico, ele vai ter uma divisão, digamos assim, na construção do que é esse estado de exceção. O Agamben vai se focar no local onde o estado de exceção ocorre, né? O primeiro a tratar mais desse tema no campo político, né, foi o Carl Schmitt, no livro Teologia Política. Carl Schmitt vai dizer o seguinte: soberano é aquele que decide pelo estado de exceção. Então, para o Carl Schmitt, a soberania é um local de exceção, porque o soberano ele pode excepcionar a própria Constituição para garantir a Constituição. Essa ideia de estado de exceção, no sentido da suspensão da ordem constitucional de forma excepcional, ela está prevista em todas as constituições, e a primeira Constituição a incluí-la no seu ordenamento é a Constituição francesa, no marco da Revolução Francesa, do Iluminismo. Ou seja, é no marco do pensamento liberal e iluminista que o estado de exceção é contemplado enquanto um dispositivo jurídico. O Carl Schmitt o tempo inteiro vai tentar judicializar o estado de exceção. Ele vai dizer que a exceção é uma decisão que, né, em que o soberano ele sai do direito para garantir e retornar ao direito. Mas ele vai ver o locus da exceção fora do direito, mas como um movimento para que o direito seja incluído. Ou seja, em determinadas situações, o Carl Schmitt vai dizer que o direito não se aplica ao caos. Então, a própria ideia do ordenamento jurídico exige que, para o direito seja aplicado, haja uma ordem fática. E quando essa ordem fática não está sendo contemplada para a aplicação do direito, o soberano pode suspender a Constituição para garantir a normalização da ordem fática para o direito ser aplicado. Esse é um resumão do Carl Schmitt, né? O Agamben, modernamente, vai retomar a questão do estado de exceção, mas com outro viés. Primeiro, ele vai dizer, olha, esse estado de exceção schmittiano, que é excepcional, ele hoje virou permanente. Ele, constantemente, os operadores do direito suspendem a ordem constitucional nas suas decisões. E segundo, que o Agamben vai fazer, é uma questão que eu acho muito importante, é a politização do estado de exceção. O estado de exceção, ele não é um dispositivo jurídico, ele é um dispositivo político. Isso, oi? Biopolítico. Bom, bem lembrado. Biopolítico. Então, essa exceção, ela, segundo Agamben, o locus dela é justamente, por isso é biopolítico, no encontro entre dispositivos jurídicos e disciplinares, no encontro entre, né, a soberania e a vida nua. Homens de preto, qual é a sua missão? É invadir favela e deixar corpo no chão. Né? Esse é o lema, cantado pelo BOP, uma força policial. Né?
Esse entrar na favela e deixar corpo no chão nos remete a uma vida nua, uma vida despida de direito. Mas o encontro dessa vida nua com a forma jurídica do auto de resistência, estão entendendo o que eu estou falando? É nesse encontro que o Agamben diz que nós vamos entender o exercício do poder. Né? E, portanto, o dispositivo utilizado para esse encontro, constantemente, é a aplicação e a suspensão do ordenamento jurídico. Por isso que o estado de exceção ele não é temporário, ele é sempre permanente. Né? E a construção da figura do inimigo é fundamental. Eu vou tomar esse café. Vou virar que nem conhaque. Pô, sem açúcar, então, lembra mais ainda. Isso já foi droga, hein? Durante muitos séculos do Oriente Médio. Já foi apenado, né? Droga continua. O café? A cocaína era receitada para crianças. Pílula de cocaína quando tinha dor de dente. E o ópio para mulheres que sentiam mal-estar, cólicas menstruais e na menopausa também. Hoje tem o Viagra, né? Dizem que se o Viagra tivesse sido inventado para dar potência sexual para os negros, seria considerada a droga mais perigosa do mundo. Mas voltando aqui aos autos de resistência, esse encontro da forma jurídica com a vida nua, né, que eu acho que é o grande avanço que nós podemos observar na construção do que o Agamben fala em relação ao Foucault. Porque o Foucault vai ver esses dispositivos biopolíticos entrarem no cenário, né, da história num determinado momento, século XVIII. O Agamben já vai falar que esses dispositivos biopolíticos existem numa genealogia que no Homo sacer ele vai buscar lá no direito romano, a figura desse Homo sacer, que era alguém que, se fosse morto por um cidadão romano, o cidadão romano não respondia por homicídio. Mas, ao mesmo tempo, também era uma figura que não podia ser sacrificada, não podia ser oferecida aos deuses. E ele falava, pô, esse Homo sacer ele não era nem contemplado pelo direito divino, nem contemplado pelo direito romano. Então, ele estava sem proteção nenhuma. E, no meu caso, eu vou buscar a questão do inimigo para contemplar essa forma com que essa figura de uma vida matável vai sendo incorporada na modernidade. Eu acredito que essa vida matável, esse Homo sacer, ele ganha, né, o seu estatuto legitimador na figura do inimigo. Né? E quem é o inimigo? Que também é um outro tema. Né? Isso aqui é só pílulas, né, depois vocês têm que ler a tese, né, comprar o livro. A gente vai disponibilizar na internet.